Fala aí, pessoal, beleza? Professor Romão aqui, e aí, como é que vocês estão? Bom, vamos falar sobre Macedônia hoje, beleza? A Macedônia, como vocês devem imaginar, ela faz parte da Grécia, mas ela vem num período posterior à Grécia, aquela Grécia que nós conhecemos dos filósofos, né, de Aristóteles, Platão, Heródoto, né? Mas não tão distante assim. Na realidade, a Grécia ela se torna famosa justamente por causa da vontade de Alexandre, que foi o imperador da Macedônia, em difundir a cultura grega, né? E por isso que muitas das vezes os macedônios são demonstrados, né, como aqueles grandes influenciadores da sabedoria, grandes influenciadores da leitura, grandes influenciadores da filosofia, dos estudos. Por quê? Porque Alexandre não apenas ele difundiu a cultura grega, como também assimilou as diversas formas de conhecimento que existia no mundo antigo. E tentou preservar isso nos centros urbanos, né, nos grandes centros urbanos da época, como, por exemplo, a própria Alexandria, né, que tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o farol de Alexandria. O farol de Alexandria não era um farol, algo que iluminava, algo que tinha uma luz. Não nesse sentido, tinha uma luz, mas a luz da sabedoria, porque o Farol de Alexandria seria uma grande biblioteca onde reunia todo o conhecimento do mundo antigo, tá? E que foi criado por Alexandre na cidade a qual ele denominou de Alexandria, em homenagem a ele mesmo. Mas Atenas também foi uma cidade muito difusora da cultura helenística, como será chamada, como também a própria Pela, que foi durante muito tempo a capital dos macedônios. Era a cidade principal aí desde antes de Alexandre, antes de seu pai Filipe II, e depois, quando Filipe II dominou os gregos, e depois Alexandre continuou seu trabalho de expansão, indo para a Pérsia, Egito, e até mesmo chegando até as portas da Índia, continuava sendo uma cidade importante, mas depois foi deslocado como capital principal do império, a cidade de Alexandria, no Egito. Ok? Mas vamos lá, vamos partir do início, porque isso daqui é apenas um prelúdio do que a gente ainda vai falar pela frente. Ok? Então vamos lá. Então, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que entender o enfraquecimento da Grécia, das cidades-estados gregas, porque a partir desse enfraquecimento é que nós vamos ter justamente, né, a hegemonia macedônia passando por cima dos gregos. Como já foi visto em Grécia, os persas invadem a Grécia. E ao invadir a Grécia, nós vamos ter apesar de conhecermos bem a figura dos 300 de Esparta, mas quem vai ser predominante e auxiliar aí os gregos a não perderem totalmente para os persas vai ser justamente Atenas, que vai criar a Liga de Delos. E ela vai estar à frente ao comando, pegando principalmente soldados, armas, dinheiro, né? Dinheiro, para conseguir montar um exército, uma liga, né? Como o próprio nome diz, para enfrentar os persas. Só que com a morte com o fim da guerra, das guerras médicas, né, ou guerras greco-pérsicas, como eu falei anteriormente, mas eu volto a dizer aqui porque muitos de vocês vão se deparar com esse termo, guerras médicas, não é um monte de médico correndo com o estetoscópio para matar os outros, não. Guerras médicas é porque os persas eram também chamados de medos, inclusive na Bíblia está escrito, né, lá Daniel fala, rei dos medos e dos persas, né, medos porque eles viviam na região da Média, por isso Oriente Médio, então eles viviam ali na região da Média e por isso medos, tá? Então, a guerra, as guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, quase que os persas dominam a região da Península Ática, as cidades e estados gregas, mas por causa da Liga de Delos
e por causa da união das cidades-estados, eles conseguem, então, finalmente derrotar os persas. Só que após, com o fim das guerras médicas, os atenienses queriam continuar com a liga, e o principal ponto que eles batiam é que se houvesse outra investida de um outro povo, eles já estariam preparados e não aconteceria novamente. E Atenas começa a pressionar, juntar aliados e pressionar outras cidades-estados para que façam parte, e ela começa a ter um grande poder. O que vai desagradar Esparta, que nunca fez parte da Liga de Delos. E ela cria a Liga do Peloponeso, para combater, junto com os seus aliados da região, também descendentes dos dórios, combater os gregos atenienses. E aí começa a chamada Guerra do Peloponeso, onde vai ter o grupo liderado por Esparta combatendo o grupo liderado por Atenas, Liga do Peloponeso e Liga de Delos. No final das contas, quem sai vitorioso é a Liga do Peloponeso, mas mesmo eles saindo vitoriosos, saem em grande crise, porque a guerra durou mais do que necessário, teve grandes percas, então os perdedores saíram enfraquecidos e os vencedores também saíram enfraquecidos. O que aconteceu? Existia um reinozinho ali ao norte chamado de Macedônia, que durante muito tempo foi visto como um povo primitivo, ignorante, e que nunca foi digno de qualquer tipo de observação ou de preocupação, e que, ao perceber o enfraquecimento das cidades-estados e das ligas, decidiu invadir e conquistar algumas cidades-estados gregas. Algumas se tornaram aliadas, outras foram dominadas. E começa assim a expansão do Império Macedônio. Quem promoveu essa expansão foi justamente Filipe II, rei da Macedônia. Tá? É interessante porque ele já é um rei diferenciado, porque naquela época a Macedônia, né, e inclusive eles achavam meio bárbaros os macedônios, até mesmo pela forma de assumir o poder, que era feito por meio de disputas, de lutas ou de traições, né? Então, assim que assumiu o poder. O próprio Filipe II, ele fez isso. Ele matou o descendente, o herdeiro direto do trono. Além disso, matou irmãos, primos, parentes que poderiam colocar em risco aí a sua sucessão, e acabou com isso, deixando o caminho totalmente aberto para o seu filho Alexandre posteriormente assumir o trono como o príncipe herdeiro. E que vai acontecer após a morte de Filipe II, Alexandre se torna imperador da Macedônia, mas ele fez muito, né? Primeiro ele foi rei da Macedônia e depois é que ele vai conseguir o título de imperador, porque justamente o título de império, né, macedônio vem com Alexandre, porque até então Felipe tinha conquistado uma pequena parte da Grécia. E com Alexandre vai levar a conquista para o restante da Grécia, vai levar para a região do Egito, vai levar para a região da Pérsia, e chegando até as portas da Índia, onde nenhum europeu tinha chegado até então. Beleza? Vamos continuar então? Então, só fazendo uma revisãozinha aqui sobre o enfraquecimento da Grécia, né? No século VI a.C., Atenas estava em seu auge, influenciando militar e politicamente a região. Essa influência gerou descontentamento entre as outras cidades-estados. No século V a.C. ocorreu a Guerra do Peloponeso. Apesar da vitória de Esparta sobre Atenas, a guerra enfraqueceu todas as cidades-estados gregas. Como eu havia falado, né? Saiu tanto enfraquecido quem ganhou, quanto quem perdeu, quanto quem ganhou. Enquanto os gregos estavam enfraquecidos, os macedônios passavam por um período de desenvolvimento na arte e na literatura, e de disputas violentas de poder que culminaram na ascensão de Filipe II e no fortalecimento macedônico. Aproveitando-se do enfraquecimento das cidades-estados gregas, Filipe II conquistou algumas delas no início do século VI a.C. A região da Grécia foi dominada pelos macedônios.
Em suas conquistas, os macedônios preservavam o local dominado. Quando conquistavam uma região, Felipe II construía estradas, promovia a agricultura, empregava a diplomacia para dominar os povos conquistados. Caso isso não funcionasse, usava a força de seu exército. Isso é muito importante, esse ponto final aqui, né? É muito importante porque justamente é uma das receitas que Alexandre vai levar para o seu governo. Primeiro, mostrar respeito contra aquele povo que foi dominado, né? Fazer uma diplomacia, inclusive fazer com que membros da sua corte ou até mesmo generais e soldados casem com mulheres daquela região, promovendo uma miscigenação e o sentimento de pertencimento, né? E também promoviam aí, como nós vimos aí, construir estradas, desenvolvimento da região, né, agricultura, melhorando a situação. Para vocês terem uma ideia, quando Alexandre chegou no Egito, ele foi recebido como herói, porque primeiro, eles estavam tirando eles da mão de um povo dominador que faziam todos de escravo, e segundo, porque ele estava levando desenvolvimento, e isso já era conhecido pela região onde eles passavam. Não conseguindo ambas as coisas, aí entra meio aquela ideia maquiavélica, né? Se não for pelo amor, vai pelo medo. Então aí ele promovia, né? Ele acabava com as rebeliões através da força. Mas a princípio ele tentava aí promover essa dominação, mesmo que a princípio foi por meio da guerra, não teve uma aliança, mas depois, posteriormente, tentava desenvolver uma diplomacia para evitar futuras rebeliões, futuros conflitos da população e até mesmo deixando os antigos governantes no comando. Então ele pega a elite que estava comandando ou aquela elite que não estava comandando, mas continuava sendo a elite, por exemplo, descendentes dos reis antigos, e deixava eles governando, claro que respondendo a Alexandre, né? Estavam ainda sob domínio, mas existia aí uma preocupação em dar aquela ideia, aquele caráter de que ainda estão meio que no comando. Eles têm influência, inclusive, nas suas decisões do dia a dia. Ok? Bom, para reforçar aqui um pouquinho mais sobre a ideia da Guerra do Peloponeso, vamos lá, né? Rever aí mais um pouquinho para terminar, espancar de vez qualquer dúvida. Então, no século XVI, a cidade que mais influenciava política e militarmente a Grécia era Atenas. Outras cidades descontentes como Esparta, né, estavam descontentes com a supremacia ateniense, eles decidem então entrar em conflito e surge então a Liga do Peloponeso, que dá origem à Guerra do Peloponeso. E aí vocês têm nesse quadro ao lado, aqui em verde, sobre a Guerra do Peloponeso, que foi de 431 a 404, duas ligas, a Liga, né, de Delos, formado por Atenas, e a Liga do Peloponeso, formado por Esparta, né? A vitória acabou sendo por Esparta, mas Esparta, logo após sua vitória, tenta impor costumes, modo de viver, as demais cidades e estados, o que gera outros conflitos, uma continuação. E isso vai sempre enfraquecendo mais. Se vocês verem aí, então em verde está escrito aí enfraquecimento das cidades e estados. Os macedônios aproveitaram para promover sua expansão. Em 338, há pouco tempo depois, né, do final da guerra, né, ainda enfraquecidos do resultado das guerras, então em 338 a.C., Filipe da Macedônia conquistou algumas cidades e estados gregas. Absorveram muito da cultura grega e impôs, né, a cultura grega nas regiões conquistadas. O que isso acontece? Vamos lá. Um fato interessante que na realidade fez com que os macedônios conseguissem tal proeza foi, na realidade, não tentar acabar com a cultura do próximo, sim absorvê-la. No caso da Grécia, vai ser aquela que vai ser mais absorvida e tida como própria.
Os macedônios vão pegar a cultura grega como própria delas, assim como os aqueus lá, lembra quando nós falamos sobre a formação da Grécia? Veio alguns povos, principalmente os aqueus, né, dos 4 povos fundadores, aqueus, eólios, jônios e dórios, os aqueus, que foram os primeiros a chegar, absorveram a cultura da ilha de Creta. E assim fizeram também os macedônios. Eles vão adquirir essa cultura. O próprio Alexandre vai ser educado por Aristóteles, né, e que vai saber declamar os poemas gregos, né, a mitologia grega, e sempre vai estar lendo, principalmente filósofos gregos, mas sempre vai estar lendo, sempre com um livro, sempre estudando. Alexandre vai ter esse caráter. Tá? Então, eles assimilam tanto que eles vão difundir a cultura grega como se fosse própria, como se fosse a própria cultura macedônica. Bom, aqui nós temos um mapa, então, da Macedônia e as cidades-estados gregas antes da Guerra do Peloponeso, né? Então, no período, na realidade, da Guerra do Peloponeso, se vocês olharem aí, né? Então, nós vamos ter aqui a extensão dos domínios atenienses antes da Guerra do Peloponeso, então aqui em verde, né? Onde que era a área de influência da Liga de Delos, né? Quando falamos domínios atenienses, é o domínio da Liga de Delos. Em laranja, na própria região de Esparta, chamada também de Peloponeso, a Liga do Peloponeso. Em rosa, que é Épiro e Creta, os territórios neutros. Em cinza, que é a Macedônia, com Pela sendo a capital. E os aliados de Esparta em amarelo. Nossa, professor, mas Esparta tinha mais territórios do que a Liga do Peloponeso. E perdeu? Perdeu. A gente tem que lembrar que os espartanos e os demais da região são descendentes dos dórios, que eram povos guerreiros desde a extrema antiguidade, antes do período de formação das principais cidades-estados. Tá? Continuando aqui Filipe II, então, nós temos aqui a coroa de Filipe II, olha que interessante, essa é a coroa, né? Professor, a coroa não seria aquela que a gente vê? Não, essa coroa, né, é a coroa de louros, inclusive aquela, muito parecida com aquela que era dada aos esportistas gregos durante as Olimpíadas, só que ela é toda feita de ouro, naquelas era feita de ramos, essa daí é feita de ouro, né? Essa coroa foi encontrada com os tesouros de Filipe II em sua tumba na Vila Verdinha, na Grécia, tá? Então, para os gregos, como vocês podem ver aí em amarelo, eu já citei um pouquinho atrás, a Macedônia era um local de pessoas primitivas, né? Grosseiros, bárbaros, né? Que não mereciam atenção, não mereciam preocupação por parte dos gregos. Eles falavam grego e os macedônios, né, falavam gregos e eram influenciados não somente pelos gregos, como também por outros povos. E onde que habitava a corte, né? Ou seja, onde que habitava o líder, né, o rei, os reis, né, tanto Filipe II quanto os anteriores, e os seus descendentes, né, a sua família. A corte é justamente aqueles que cercam o rei e que fazem parte da sua família ou daquelas pessoas que o rei quer por perto. Ela vivia na cidade de Pela, que era até então a principal cidade, a capital administrativa da Macedônia. Como eu havia falado, né, as sucessões monárquicas, ou seja, de um rei para o outro, era decidida através de lutas sangrentas ou de traições. O próprio Filipe II assume o poder aos 23 anos, em 359 a.C., quando ele fez desaparecer o herdeiro legítimo. A gente sabe que na realidade ele foi morto, né, que era um sobrinho, né, então filho do irmão, e matou outros 3 meio-irmãos, para que ele primeiro, para que não pusesse em perigo o seu próprio reinado, porque eles poderiam também fazer sumir o rei e assumir o trono, ou o futuro herdeiro, que seria Alexandre. Então ele acaba com essas disputas ao eliminar todos que estavam ali. Então ele não elimina, ele não trai apenas
o herdeiro, ele também acaba retirando todos os demais ali da linhagem, deixando o campo aberto e, inclusive, fortalece o exército ao seu redor. Coloca pessoas próximas no comando do exército e começa um processo de conquista de territórios mais fracos, porque vai trazer, inclusive, uma melhora, não apenas para o modo de vida, né, terras para as pessoas, como também melhora a alimentação e o comércio da Macedônia, ou dos macedônios. A formação do império, né? Com a morte de Filipe, quem assume é Alexandre. E aí é que começa mesmo a formação do império. É interessante que, ó, se vocês verem o título, é a formação não é da Macedônia, do Império Macedônico. E não começa com Filipe, né? Começa com Alexandre. Filipe começa uma expansão, mas meio tímida ali sobre os gregos que já estavam enfraquecidos. Alexandre não. Alexandre mantém o seu exército, forma um tipo de exército chamado Falange Macedônia, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Né, mantém muitos aspectos do governo do seu pai, como, por exemplo, a diplomacia para manter os territórios, né, acaba, inclusive, não fazendo saques, porque, assim, nas guerras antigas, o que ocorria? Quando eu invadia um território, eu saqueava aquele território, e como o exército não recebia salário, eles pegavam a riqueza daquela cidade e distribuíam os chamados despojos entre as pessoas do exército. E de acordo com a sua patente ali no exército, você recebia uma quantidade. Um tanto ia para o rei, ou às vezes nem ia para o rei, mas um tanto ia para o general, outro tanto ia para aquele abaixo do general, até chegar nos soldados. Então era distribuído ali de acordo com a sua patente dentro do exército. Alexandre acaba com isso. Tá? Alexandre acaba com isso e começa a promover outras formas de conquista, inclusive para animar a moral do exército, aí, porque não podia mais ter isso, o que ele faz? Ele faz enormes banquetes da vitória, trazendo aí o exército mais para próximo dele, de uma forma inclusive mais pessoal do que uma forma simplesmente de líder. Tá? Isso é muito importante no governo de Alexandre. Então vão seguir Alexandre não apenas pela possibilidade de enriquecer, mas sim porque tem ele como um líder, né, uma pessoa que eles entendem como primordial para o seu governo. E aqui nós temos, né, o tamanho, né, das conquistas de Alexandre. Aqui em laranja, em rosa, vocês podem ver que é a Macedônia, Pela, né, tá escrito. A Macedônia, né, como era pequenininho. Tudo em laranja é o Império de Alexandre. Percebam que ele dominou muito mais ao leste. Então o seu predomínio foi no Mar Mediterrâneo para o leste, para o Oriente, ok? E em verde são os territórios que ele não conquistou? Não, na realidade são independentes, ele não conquistou, mas se tornaram aliados por opção, ao invés de serem invadidos. Então, para não serem invadidos, eles se tornaram aliados, então enviavam exército, pagavam impostos, né, faziam comércio, enviava alimentos. Então, foram aliados meio que forçados, por assim dizer, mas não tinham um comando total de Alexandre, como também ele não tinha interesse sobre eles, queriam que na realidade eles se tornassem aliados. Como podemos ver aqui, Alexandre Magno, né, falando um pouquinho mais sobre ele se torna, né, tomou o controle dos domínios do pai, e não apenas tomou o controle, como os ampliou, certo? Lutou contra persas, lutou na Ásia Menor, como nós podemos ver aqui, né, região da Palestina e Egito. Então, ó, se vocês olharem aqui no mapa, região onde hoje é a Palestina, aqui próximo de Jerusalém, o norte da África, onde é o Egito, a região do reino persa, que é quase essa grande totalidade aqui, chegando até as portas da Índia. Ele conquistou alguns territórios na Índia, mas não conquistou conquistar
não conseguiu terminar a conquista sobre os indianos. Ele estava indo em direção à China, inclusive. Tá? E morreu muito cedo, Alexandre. Mas um ponto importante que a gente precisa anotar, tá, é que Alexandre ele promove um desenvolvimento em um período muito curto de tempo. Então, só para retomar aqui, antes da gente continuar falando sobre Alexandre, as características principais do macedônios, né, na sua política e na sua economia. Então, vamos lá. O exército, né, exércitos e comerciantes deslocavam pelas rotas construídas por diversos povos no decorrer do tempo. Isso é interessante porque Alexandre vai não apenas manter sistemas de governo ou economias, mas também as construções e ampliá-las e melhorá-las, como, por exemplo, sistemas de estradas dos persas, o que vai possibilitar o deslocamento das tropas de Alexandre com muita facilidade, e o sistema de governo, que é chamado de satrápias. Ele mantém muitos governantes, né, quando falo governantes, é de governadores mesmo, que eram os sátrapas, como eles eram chamados, que governavam no nome do imperador persa, e ele mantém muitos deles no poder, inclusive faz com que generais casem com as filhas deles, para promover aí uma união cultural familiar, o que era muito, mas muito, muito importante na antiguidade, esses casamentos. Tá? Então aqui, ó, continuando, exércitos e comerciantes se deslocavam pelas rotas construídas por diversos povos no decorrer do tempo, que foi mantido e preservado e melhorado por Alexandre. O território era administrado de acordo com a estrutura já existente, a gente vai falar já já sobre isso, em algumas era comandado direto por Alexandre, outros por seus generais, outros pelos próprios governantes, que já existiam na região e era dada permissão por Alexandre para que eles continuassem lá. Alexandre difundiu a cultura, a cultura grega pelos locais conquistados e fez com que circulasse, né, moedas com o seu rosto, principalmente para saberem, né, que ele era o dominante de toda aquela região e que ele havia dominado os povos. Então, o comércio e as moedas uniam o império e contribuiu para a sua manutenção. É interessante porque quando o Alexandre morre, lá no governo ptolomaico, vai haver um grande problema, porque o general que vai assumir, quando o Alexandre morre, ele não deixa herdeiros. Né? Estou dando um spoiler aqui, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas ele não deixa herdeiros e quem vai assumir as regiões vai haver uma disputa intensa entre seus generais, que eram realmente queridos por Alexandre, que ele já havia deixado eles no comando de cada região. Então vai haver uma disputa ali, cada um vai pegar uma região, e o general que vai ficar responsável pelo Egito é o Ptolomeu, general Ptolomeu, e ele, inclusive, para que o povo aceitasse ele tira a figura, ele tira de um lado a figura que existia e coloca de um lado da moeda a dele e do outro Alexandre, demonstrando o quê? Que justamente ele foi o escolhido por Alexandre por governar lá. Fora isso, mais outras medidas, mas isso foi muito decisivo porque não existe nada que corre mais pela mão do povo do que o dinheiro. Ah, professor, na minha mão nem tanto, muito menos na minha. Mas alguma coisa vem, certo? De tudo que existe, o que mais passa pela mão do povo é dinheiro, moeda. Né? Isso desde a antiguidade. Até mesmo no trabalho das pessoas. Então, a figura, por isso que começa a existir as chamadas efígies, que é a figura de pessoas nas moedas, para demonstrar o poder. Porque quem tem poder econômico tem também um poder político. Né? E aí ele decidiu colocar a imagem dele, general Ptolomeu, com a imagem do Alexandre do outro lado, demonstrando que ele foi o escolhido por Alexandre para governar sobre os egípcios. Inclusive, Cleópatra, né, ela é descendente dos Ptolomeus, tá? Só para constar aí. A gente vai falar um pouquinho mais dela sobre Roma. Aqui nós temos a luta entre Alexandre, tá? E Dario, da Pérsia, né? Alexandre tornou o exército, se vocês lerem aí na legência, mais numeroso e mais especializado, criando as falanges vermelhas.
Soldados de infantaria, o que são soldados de infantaria? É aqueles que portavam, né, ficavam à frente, né, vai na frente do enfrentamento, com armas, com longas lanças, espadas, punhais e escudos, tá? E também a sua cavalaria. Então o seu exército era formado pela famosa falange macedônica, né, com lanças muito mais longas do que o normal, e eles começam a desenvolver o sistema de proteção que depois foi aprimorado pelos romanos, né, com os escudos, e também com a cavalaria. Né, Alexandre, então, e uma parte importante, né, que está escrito logo em cima, que ele mantém a política de diplomacia que seu pai mantinha nos territórios conquistados. E quais são essas? Então ele olhava de acordo com a região e tomava a sua decisão. Qual vai ser a melhor forma para evitar conflitos? E aí nós vamos ver aqui, ó. Primeiro, em azul aí, proibiu saques e pilhagens, ou seja, as tropas macedônias não poderiam retirar o que era do povo. Somente o do governante, aqueles que se colocavam contra. Né? Então, geralmente, não na totalidade, mas geralmente eles tiravam alguma coisa assim dos governantes, mas não do povo. Isso mantinha o povo como seu aliado. Lembrando que era uma época que tinha muitas guerras e a pilhagem era algo muito forte. Mas, por outro lado, beneficiava seus soldados com comemorações, alimentos e bebidas depois das vitórias. E costumava, assim que vencia, também fazer oferendas e até mesmo assimilar os deuses. Ele tomava aquele deus daquela região como seu próprio deus. E toda vez que ele estava na região, ele não fazia orações aos seus deuses macedônios ou os deuses gregos. Ele fazia orações aos deuses persas, por exemplo, ou aos deuses do Egito, porque ele estava na região de domínio desses deuses, tá? Então ele assimilava realmente, ele pegava esse deus como é. Ah, professor, mas ele pegava outros deuses? Isso é fácil para um povo que era politeísta, ou seja, cria em vários deuses, um deus a mais, um a menos, não vai fazer diferença nenhuma. É muito difícil a gente entender porque nós somos monoteístas, né? A nossa cultura é uma cultura monoteísta, que crê em apenas um único Deus. E quando existe esse pensamento, é difícil a gente pensar, né, como nós falamos do cristianismo, ou do islamismo, né, ou do judaísmo, que existam outros deuses. E na realidade para eles não era diferente. Por isso que o cristianismo ele foi fácil de ser assimilado por muitos povos. Eles primeiro aceitaram Cristo, aí depois começa a ideia de que seria o único Deus, só existiria um Deus, e começa a tirar todos os demais. Mas a gente vai discutir um pouco mais sobre o cristianismo, porque também tem uma questão de que é o primeiro que vem falar o reino dos céus é o dos pobres. Os pobres é que tem preferência. A gente vai falar sobre isso em Roma, tá? Isso é uma das causas que o cristianismo deu um boom. Por quê? Uma grande crise em Roma, grande pobreza, e um Jesus Cristo que vinha pregar o reino dos céus é dos mais pobres, é dos necessitados. E isso faz com que a população aceite esse Deus, esse novo Deus, com muita facilidade. E fala, para você ter o reino do céu, você tem que abdicar de todos os seus outros deuses. Bom, continuando. Então ele evita isso, mas ao mesmo tempo tem os seus soldados ao seu lado. Faz devoções aos deuses locais, demonstrando respeito aos conquistados. Mas mais do que respeito, ele assimilava esses deuses. Ele, inclusive, acreditava que aquele deus permitiu que ele dominasse esse povo, tá? Porque ele sabia que Alexandre iria manter e trazer algo a mais, como ele fazia. Trazia, assim como seu pai, grandes avanços para a região conquistada, certo? O comércio, principalmente, olha o tamanho da região que Alexandre dominou, então isso fazia com que o comércio se desenvolvesse grandemente. Opa, não estou encontrando aqui. Aqui. Olha o tamanho da região, das estradas, rotas de Alexandre. Então, o comércio se tornou praticamente limitado, porque os comerciantes traziam e levavam
produtos do Oriente para o Ocidente e vice-versa com muito mais facilidade e com muito mais proteção. Do leste para o oeste, do oeste para o leste, fazendo esse caminho muito mais facilmente e levando e trazendo mercadorias. Voltemos lá então. Qual outro ponto nós vamos ter? E aí vocês podem perceber, tá, que apesar de todas as estratégias de pacificação, ainda existiram algumas revoltas e rebeliões que foram registradas e, como eu disse, não era fácil manter essa forma de administração macedônica. Então, muitas das vezes, desde Filipe, mas também Alexandre, quando necessário, botava o exército dele para combater os revoltosos e suprimir qualquer tipo de rebelião ou revoltas da população que foi dominada. Às vezes não aceitavam, né? E como que se dava essa administração? Como que ela se resolvia quando não havia rebelião, quando não havia revoltas? Né? Então, de alguns modos, né? Se vocês perceberem, eu coloquei de cores diferentes. Então, em verde é uma administração voltada totalmente à autoridade de Alexandre. Então, Alexandre comandava diretamente, principalmente regiões de grande importância, não apenas econômica, como também cultural. Outras, ele manteve o líder derrotado, como eu já havia falado, então pegava aquele líder que foi derrotado e mantinha ele como governante, porque aí, como ele era o líder e como ele já controlava o seu próprio povo, e muitas das vezes era um líder religioso também, então ele mantinha esse líder lá, só que ele é que comandava o líder, e o líder comandava o povo, então acalmava a população. Em outros locais, eles deixavam aí membros do exército, principalmente seus generais, que era muito querido por eles, né? Num sistema de administração, tá? Muito parecido com o dos persas, chamado de satrápias, onde os governantes eram sátrapas, certo? Então, ficou aqui eu deixei em duas cores, rosa e vermelho, porque aqui, ó, em rosa é o sistema ao qual ele copiou dos persas, que são as satrápias. Mas ele não nomeava um persa, ele nomeava um general para governar essa província, um general macedônico, certo? Como havia falado anteriormente, aproveitou a estrutura persa, como as estradas, principalmente, para auxiliar as expedições de Alexandre para suas campanhas militares e para ir e voltar facilmente. Né? Não apenas os membros do exército do governo macedônico, como também dos comerciantes. Fez circular as moedas, né, com a efígie, né, com a imagem de Alexandre, como vocês podem ver aí, ao lado da foto. Né? O comércio foi importante atividade econômica para o Império Macedônico, e a criação da moeda não só permitiu que melhorasse o comércio, como favoreceu a aceitação de Alexandre. Integrou as terras, né? Então a estrutura dos persas ajudou a integrar toda aquela região que nós já vimos no mapa, entre a África do Sul, a região do Oriente, né? Passando ali pela Palestina e tudo mais, e melhorando o transporte de mercadorias de produtos de primeira necessidade, como também os de artigo de luxo, que eram muito bem recebidos em todas as regiões, tanto os artigos de luxo que iam do Egito para a Macedônia, ou os artigos de luxo da Grécia que ia para a Pérsia, e assim por diante. Uma circulação muito intensa e comercial, um período de grande prosperidade para a região, até mesmo para os povos dominados. E a difusão da cultura? Alexandre fez questão de difundir a cultura grega nos locais conquistados. Isso possibilitou
que a cultura grega chegasse a regiões bem distantes, a regiões bem isoladas, e mesmo assim a região de Alexandria, a cultura grega foi levada a todas essas regiões, como também a cultura dessas regiões fizeram parte da nova cultura. Essa cultura vai ser chamada de cultura helenística ou cultura helênica, tá? Que não apenas deixa eu até voltar aqui para mim. Ela tem a base, né, muito mais bem solidificada, porque até mesmo antes de Alexandre eles já consumiam a cultura grega. Então a base de tudo é a cultura grega, mas ela tem pitadas aí de várias culturas, egípcia, persa, e até mesmo indiana, mas principalmente a grega, tá bom? Por quê? Porque Alexandre não apenas levava sábios da Grécia, como também trazia das regiões conquistadas, principalmente para Atenas e para Alexandria. Ele criou, então, centros de estudos, construiu cidades semelhantes às da Grécia, e sempre com ele estavam reunidos filósofos, matemáticos, astrônomos, arquitetos, geógrafos, botânicos, médicos e os mais distintos pensadores da época. Todo aquele que era bem cotado, Alexandre trazia para próximo de si para promover a cultura. Ok? E as principais cidades da época eram Alexandria, no Egito, e Atenas, que são considerados os dois grandes centros de difusão da cultura helênica, como é chamada a cultura da época do Império Macedônico. Ok? Obras dos filósofos como Platão e Aristóteles chegaram aos cantos mais remotos do Império, devido ao esforço de Alexandre na difusão da cultura grega. Teatro e as artes, a mesma coisa, foram favorecidos pela cultura. E por último, que eu já havia falado, estimulou o casamento entre os seus generais com as mulheres da elite, filhas geralmente dos governantes das regiões que foram conquistadas. Isso permitiu um vínculo de parentesco, inclusive permitiu com que esses generais continuassem dominando a região mesmo com a morte de Alexandre. Tá? E sobre Alexandria, tem um textinho aqui interessante para a gente ler. Vamos lá? Alexandria foi fundada por Alexandre em 331 a.C., no norte do Egito, por causa de sua localização geográfica, próxima ao mar Mediterrâneo, em uma das bocas pelas quais o rio Nilo deságua no oceano. Rapidamente se tornou um grande centro comercial e cultural para o qual se dirigiam povos de diversas regiões do mundo antigo. De acordo com o historiador romano Quinto Curcio Rufo, pelas ruas da cidade, em seu centro comercial, nos templos e na biblioteca de Alexandria, era possível ouvir mais de 20 idiomas falados ao mesmo tempo. Justamente Alexandre decidiu escolher a localização onde Alexandria foi construída, no delta, ali próximo, já no deságue com o mar Mediterrâneo, justamente porque favorecia a conexão dessa região com o oceano, possibilitando comércio mais intenso, além de trocas culturais muito mais intensas, ok? Então a localização foi muito bem pensada. Aqui nós temos então, falando um pouquinho mais sobre a difusão, elementos da cultura grega que influenciaram os macedônios. Idioma, filosofia, teatro, matemática, astronomia, botânica. Então, tudo que fazia parte da filosofia. O filósofo, ele abrangia tudo isso. Né? Não existia separação. Nós é que separamos essas matérias. O filósofo poderia se interessar ao mesmo tempo por astronomia e botânica, ou a teatro e matemática. Então os filósofos, eles estudavam e falavam sobre vários temas, aquilo que ele queria. E justamente eu acho isso interessante, isso dá um grande desenvolvimento, porque eu vou falar sobre aquilo que eu tenho mais afinidade, que eu gosto, que eu tenho prazer em estudar. Olha que interessante, né? Uma coisa a se pensar para os dias atuais. Os macedônios foram influenciados pelos gregos, então uma breve revisãozinha aí. Pelos gregos por causa da proximidade geográfica e os contatos comerciais. Né? Aqui
A influência, nós temos aqui uma pintura de Alexandre com Aristóteles, né? Alexandre sentado aí no que parece um trono, e Aristóteles, o seu professor, o seu tutor, como podemos também chamar, aquele que ensina diretamente alguém que tem os cuidados pelo ensino, né? Durante a expansão macedônica, cidades semelhantes às dos gregos foram construídas e centros de estudos da cultura helenística foram criadas. Então, não apenas quiseram, né, Alexandre, difundir a cultura, como também recriar cidades gregas. Olha que interessante. Criar, né, construir cidades semelhantes às dos gregos. Ok? E nos territórios conquistados pelos macedônios, houve a divulgação da cultura helenística, né, e seu sincretismo, ou seja, seus aspectos culturais, com a cultura dos povos dominados, ou seja, inserir pequenas pitadas da cultura helenística nas novas conquistadas. E aqui nós temos falando sobre Aristóteles e Alexandre, né, a devoção aí de Alexandre à cultura grega. Então, Alexandria, né, se tornou uma cidade livresca, né? O pai de Alexandre, Filipe, contratou Aristóteles como tutor particular de Alexandre, e por esse ensinamento do filósofo, ele se tornou um grande amante de todos os tipos de conhecimentos e leituras. Tão ávido, de fato, que raramente deixava de ter um livro consigo. E aí que fala de uma certa ocasião que, viajando à Ásia, não estando com algum livro, mandou que um dos seus comandantes buscasse, que foi enviado prontamente a ele diversos livros, como aqui, ó, de Ésquilo, Eurípides, Sófocles, e poemas de Teleste e Filoxeno. Certo? Aqui, mais uma vez, a imagem de Aristóteles com Alexandre, né? Foi seu tutor. E aqui aquela iluminura que demonstra, né, ele às margens do rio Tigre e Eufrates, né, e com várias pessoas da ciência ali fazendo estudos e analisando, né, não apenas analisando a região, como também a cultura local. E por fim, né, depois de tudo isso, a cultura helenística ela entrou em desintegração. Na realidade, o Império se desintegrou, né? Por quê? Porque Alexandre morreu. Ele morreu muito novo, logo após 11 anos de governo, né? Uma morte prematura, muito provavelmente acometido de tifo, de acordo com os sintomas a qual é descrito, né? Não deixou sucessor, então seus generais, que já estavam de certa forma no comando, começaram ali a disputar e cada um já ficou mais ou menos, já estava mais ou menos dividido. O Alexandre, infelizmente, não deixou herdeiro, infelizmente morreu muito cedo. Poderia ter conquistado um império muito maior. Ele era muito novo e fez muito em muito pouco tempo. Eu usei muito a palavra muito. Mas é isso aí, pessoal. É só então comentar lá. Quem assistiu o vídeo, comenta. Coloca lá nos comentários, no comentário da aula online, que eu falei muito. Muitas vezes, por muito tempo. Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e